Acho que a primeira coisa que tem de observar nesse filme é que nós estamos tratando de um outro cinema. Um cinema da primeira metade do século XX e um cinema muito mais próximo do teatro do que a gente tem hoje. Sobretudo porque o seu diretor tinha uma destacada atuação no teatro. Esse filme é considerado pela crítica e pela historiografia de cinema como um dos filmes mais próximos do texto de Victor Hugo, por isso que fez deste filme um filme tão popular à sua época, tanto quanto foi o próprio livro Os Miseráveis, do Victor Hugo, cujo lançamento foi feito em 1962. Uma palavra antes sobre o livro do Victor Hugo é que estima-se que cerca de 7.000 exemplares do livro tenham sido vendidos no dia do seu lançamento, em 1862, na França. Vale lembrar também que, a respeito do livro, deste lançamento do livro, ele foi feito em várias cidades da Europa na época, as principais cidades da Europa na época, e, pasmem, também foi lançado ao mesmo tempo no Rio de Janeiro, na corte no Rio de Janeiro. Afinal de contas, se dizia que no Rio de Janeiro da época se falava até mais francês do que português. E esse livro, estima-se que quase toda a classe operária da França tenha lido esse livro, e desde o início é um livro extremamente popular e fez das inúmeras adaptações, tanto para o cinema, quanto para o teatro, quanto para os musicais, também extremamente populares. Esse filme de 1935 ele tem uma grande virtude, que boa parte das adaptações para o cinema eles centralizam, às vezes, na figura do romance entre o Marius e a órfã Cosette. E este filme ele centraliza na figura do antagonista-protagonista, desempenhados pelo Jean Valjean, de um lado, como protagonista, e o antagonista, do outro lado, o inspetor Javert. E nesse aspecto, a gente tem uma belíssima atuação de dois grandes atores da primeira metade do século XX nos Estados Unidos, o Frederick March e o Charles Laughton. O Frederick March fazendo o Jean Valjean e o Charles Laughton fazendo o inspetor Javert. Vale lembrar que o filme conta a história do Jean Valjean, um ex-forçado das galés francesas, que foi condenado a 10 anos de prisão por roubar um pão, e conta a trajetória desse homem tentando se reinserir na sociedade. É por isso que tanto o filme quanto o livro abrem com uma frase de Victor Hugo que diz que enquanto pessoas que passaram pela experiência da prisão tiverem extrema dificuldade de se colocarem no mundo, de serem entendidos, de serem aceitos como seres humanos, mesmo após tendo expiado todas as suas faltas, livros como esse não serão inúteis. Dá para traçar um paralelo muito claro exatamente com o mundo que a gente tem hoje, porque essas ideias força, elas permanecem, não é? Há um preconceito muito grande em relação aos ex-presidiários, assim como há um preconceito muito grande com mulheres grávidas, sem marido ou sem um pai, vamos dizer assim. A Fantine, né, que é uma costureira abandonada pelo seu amante, grávida, sofre inúmeros preconceitos na época, tanto é que ela tem que deixar a sua filha com a família dos Thénardier, que representam a ganância, que representam aquilo que é de ruim na natureza humana, para poder conseguir um emprego, porque uma mulher naquela época, que tivesse filho e não tivesse marido, teria muitas dificuldades, assim como também tem hoje. Um outro aspecto que a gente pode observar no filme, alguns temas muito candentes, a pobreza, que espelhada na figura de Fantine, do próprio Jean Valjean, e na própria órfã Cosette, e no Gavroche, que é um menino das ruas de Paris, em que ele não é amado pelos seus pais, por isso ele vive na rua e cuida dos irmãos. Mas nós temos também, por outro lado, a obstinação de pessoas que acreditam naquilo que defendem e colocam essas crenças acima da felicidade própria e dos outros, como é o caso do inspetor Javert. Ele leva às últimas consequências aquilo que ele acredita, aquilo que ele defende. Mas, por outro lado, também a gente tem, na figura do bispo de Myriel e no próprio Jean Valjean, do segundo momento, a figura da generosidade,
do desprendimento e da preocupação com o próximo. Tanto é que o Jean Valjean, posteriormente, quando vai se alojar em Paris, ele é tido como um dos grandes benfeitores da população pobre, da população de rua de Paris. Então, eu acho que esses são alguns dos elementos que quem vai assistir ao filme deve prestar bastante atenção, porque os Jean Valjean, as Fantines, as Cosettes, os Gavroches, eles estão ao nosso lado. São temas, são pessoas, são personagens que estão ao nosso lado, sobretudo quando a gente considera as questões socioeconômicas do nosso país e da região em que a gente habita. Um aspecto interessante também que há de se notar nesse livro, nesse filme, melhor dizendo, é a atuação desses dois atores, Frederic March e Charles Lawton. Eles dão a carga dramática, a carga emocional do livro. E o fez um grande sucesso na primeira metade do século XX. Os cinéfilos de todo o tempo têm esse filme como uma grande referência. E se você não gosta de ver o personagem central morrer ao final dos filmes, fique tranquilo, porque o Jean Valjean, do Frederic March, está bem vivo ao lado do Marius e da Fantine ao final, da Cosette, melhor dizendo, ao final do livro. Talvez isso seja já um spoiler para quem está assistindo, mas esse livro, apesar do nome e apesar dessas características as quais eu coloquei, e o filme mostra isso muito claramente, é também uma história de amor entre dois jovens, o Mário e a órfã Cosette. Uma história belíssima e que vale a pena a gente prestar atenção, e eu espero que esse momento que o Janela Indiscreta está oferecendo seja um momento para que as pessoas, para quem está assistindo, faça, é claro, não tenha não só um bom desempenho na prova, mas também pare um pouco para refletir sobre os temas apresentados no filme e, quem sabe, até dê uma lida no livro, que vale muito bem a pena, sobretudo porque o filme é extremamente fiel ao texto do Victor Hugo.